Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui da Casa do Caminho, terceira lição do livro Pão Nosso, esse aqui que tá bem no comecinho, né? Hoje vamos fazer a lição número 3, sejam todos bem-vindos. E a gente também pede para pegar a garrafinha com água, a minha já tá aqui. Para que depois do estudo a gente faça a fluidificação da água, né, turma? Vão sendo aí todos bem-vindos. Turma chegando, muito bom. Boa noite, Elza, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, Elisete. Boa noite, Toti. Seja bem-vindo. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Deise, minha amiga querida, seja bem-vinda. Manu, seja bem-vindo, meu amigo. Juju Reis, seja bem-vinda, Ju. Espera aí que tem um que pulou aqui depois da Ju. Tia Rô, boa noite. Tudo pronto aí, Tia Rô? Muito bom. Elaine, seja bem-vinda. Eric, Meire, sejam bem-vindos aí, a turma toda do Eric, né? Kátia Marques, seja bem-vinda. Ildinha, seja bem-vinda. Aqui tá muito frio, até pus essa blusa mais grossinha aqui, que eu faço a live aqui no Embu, tá muito frio. Eu não gosto, né, de frio. Mas tá frio sim. Elaine, boa noite. Décio, boa noite, Décio. Boa noite aí pra Rosana também, que tá aí contigo. Otília, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Marilene, oi Mari, boa noite, seja bem-vinda, Mari. Airã, boa noite, seja bem-vinda. Robério, seja bem-vindo. Rosângela Paim, minha linda, saudade de você, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, Valdeni Pires, Otília, muito bom, sejam todos bem-vindos. Turma que é a primeira vez aí que entra, né, ou quem já tá acostumado aí para lembrar, se vocês quiserem pôr os nomes aí para as vibrações durante a live, pode colocar, tá? Terezinha Nunes, boa noite, seja bem-vinda. Gustavo, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Regina Mobará, boa noite. Patrícia Siqueira já pedindo vibrações, isso aí. Ideilda, minha amiga querida, um beijo, seja bem-vinda. Rita Avelino, boa noite. Maria, querida, seja bem-vinda. Elaine. Turma, durante a live vocês podem ir mandando aí, né? Conforme a gente falou, os nomes para as vibrações. Só não esqueça de colocar se é encarnado ou desencarnado, né? A pessoa que vocês querem para as vibrações. E a gente também tem uma listinha para vibrações para bichinho de estimação, tá bom? Só que aí tem que identificar meu cachorrinho, meu gatinho, meu passarinho, meu peixinho, pra gente colocar na lista certa, tá bom? E aí a gente mantém sempre esses nomes aí nas orações que vocês mandam, tá? Então pode mandar. Durante a live também, se vocês quiserem, podem compartilhar, né? Divulgar a doutrina e as nossas explicações para quem achar que faz sentido, tá bom? Pode mandar aí, curte, compartilha, coloca os nomes para as vibrações, é isso aí. Turma, já volto a dar uns oizinhos, só os recadinhos da nossa casa, né? Então, nossa casa voltou com os atendimentos presenciais, às quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos em 3 horários, às 9, às 10 e às 11 da manhã. Para participar tem que agendar, tá? Porque o nosso limite de agendamento são 25 pessoas, né? Que seria um quarto da nossa capacidade, que é para todas as pessoas sentarem distantes. Estamos seguindo todos os protocolos, auferindo a temperatura, usando máscara, todo mundo tem que ir, permanecer de máscara o tempo todo, sem contato nenhum a gente tem, tá? O mínimo possível.
que mais que eu vou falar do tratamento? Então, o tratamento, pessoal, é bem parecido aqui com a live, tá? Então, as pessoas chegam, a gente vai acomodando todo mundo lá nas cadeiras com distanciamento, tem a palestra, o passe é à distância, tá? Não tem contato, no final a gente entrega uma aguinha fluidificada, então é assim que tá funcionando, tá bom? Então, o passe é à distância, não temos aí aquele passe que a gente fazia antigamente, né, que a gente impunha a mão pertinho, não tá tendo por conta aí da Covid, tá? Mas é muito gostoso, o plano espiritual trabalha com a gente da mesma forma, nos ajuda, nos auxilia, a gente recebe o socorro da mesma forma, tá bom? Quem quiser ir tem que agendar por essa questão que eu falei, né, do espaço e da capacidade. Quinta-feira agora, por exemplo, né, que eu trabalho às 20 horas, a gente só tem mais 3 vagas para o agendamento. Então, tem que ir agendar o mais rápido possível para garantir sua vaga. E quem agendar e por algum motivo não puder ir, avise a gente também pelo WhatsApp que não vai poder ir, porque às vezes tem gente ali na filinha de espera, tá bom? Então, às vezes você agenda, não vai, aí outra pessoa que gostaria de ir fica sem a vaga. Então, agendou, aconteceu alguma coisa que você não pode ir, avise a gente pelo WhatsApp para a gente liberar a vaga se tiver alguém na lista de espera. Sobre os nossos tratamentos é isso. Mais um último recado, 2 últimos recadinhos na nossa casa, que nosso bazar está aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, tá? Com a nossa querida irmã Deis. E mais as voluntárias todas que a gente tem lá, cada dia tem uma, né? Temos a Rosana, a Alessandra, a Alexandra, a Sofia, tem uma turma toda lá que nos auxilia com o nosso bazar, tá? Peraí, pessoal, pronto. E nós também aceitamos doações para o bazar, tá, turma? O que a gente tem lá no nosso bazar? Roupa, sapato, utensílios domésticos. Então, quem também quiser nos ajudar com doações desse tipo de material para a gente reverter lá para nossa casa, nós também aceitamos. Nossa casa também está com um projeto da cesta básica. Atualmente estamos atendendo 42 famílias, tá? E essa quantidade de atendimento a gente faz de acordo com a doação que a gente recebe. Então, atualmente a gente tem recebido essa quantidade de doação, entre 40 e 42 cestas básicas. Então, a gente direciona para essas famílias, tudo bem? Temos esse trabalho. Então, quem também puder nos ajudar, doando alimento, doando cesta básica, alimento não perecível, para que a gente possa ampliar e manter esse trabalho, também são doações muito bem-vindas. Certo? Acho que da nossa casa os recadinhos eram esses, por enquanto. Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui, que falta um minutinho para a gente começar. Zilma Bonfim, boa noite. Hugo pedindo vibrações, Elaine pedindo vibrações. Robério, Tia Rô, Kislaine, boa noite. Vânia Gomes, boa noite. Rita Avelino, boa noite. Marli Soares, boa noite. Regina Mobará, boa noite. Marilene, boa noite. Marlene, boa noite. Marli Soares, boa noite. Marilene, cadê? Perdi aqui. Marilene, boa noite. Vânia, Rita Avelino, Marli, Regina Mobará, Marilene Pereira, Angelina Colombo, boa noite. Ildinha, pedindo vibrações, Regina Mobará, Marli Soares. Ai, caramba, vamos ver se vem. Lene Sky, Elaine, Maria, o pessoal pedindo vibrações. Ivonete pedindo vibrações. Isso aí, turma. Vamos ver quem mais aqui. Marlene Souza, Ivonete, Lênis, é isso aí. Acho que falei o nome de todo mundo aí que entrou. Certo, turma? Bora lá estudar? Livrinho Pão Nosso, lição número 3. E antes da gente começar a estudar e falar do livro, vamos fazer aquela prece maravilhosa? Vamos junto? Então, nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos buscando, através da respiração, fazer com que o nosso coração
bata de forma mais serena, fazer com que os nossos pensamentos também fiquem mais serenos. E assim, já nos conectando através da respiração, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, por todas as oportunidades de aprendizado que estamos tendo nesse momento. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, por ter sido esse modelo tão maravilhoso, por aceitar esta missão de ser governador do planeta Terra, de nos conduzir com todo o seu amor. Vamos agradecendo a Jesus. Vamos também agradecendo a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício e todos os outros mentores, médicos, socorristas. Vamos agradecendo a eles pela ajuda de sempre e rogando que eles possam se fazer presentes em nossos lares, nos auxiliando com o estudo de hoje, e nos auxiliando também com o tratamento, nos auxiliando com tudo aquilo que estejamos necessitando nesse instante. E assim, certos e confiantes da presença desses amigos espirituais, rogamos a Jesus, rogamos a Deus a permissão para dar início a mais um estudo na noite de hoje. E que assim seja. Que delícia, né? Como é bom. Ai, eu amo. Muito gostoso, né, gente? Fazer uma prece. A gente se sente tão leve, né? Vamos lá começar? A lição de hoje, que eu tinha marcado, que eu desmarquei, é a lição número 3. É muito lindo, né, esse livro? Vocês estão gostando? Depois escreve aí pra mim. Eu estou adorando. A lição 3 chama O Arado. É uma reflexão de um trechinho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 9, no versículo 62, que fala assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, turma, quem nunca viu um arado, né? Se a gente colocar lá no Google, vocês vão ver a imagem. É uma ferramenta pesada, né? Que ela tem umas lâminas e a pessoa vai passando na terra, ela vai fazendo um cortezinho na terra ali, um cortezão, na verdade. E é por aquele corte que vão plantando as sementes, adubo, irrigação e tudo mais, para possibilitar, né, a germinação. Então, Jesus está usando o exemplo desta ferramenta para falar pra gente o quê? Que a gente precisa ter força, né, e direção do nosso trabalho, que a gente não pode ficar olhando para trás, né? O que a gente fez, já fez, né, turma? A gente tem que olhar agora para frente, só que não é olhar para frente para qualquer jeito, é olhar para frente aí com arado, com objetivo, com o caminho certo, que é Jesus. Emmanuel vai trazer mais reflexões para a gente sobre este pedacinho do Evangelho. O Emmanuel diz assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos na profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus, ele poderia usar, né, palavras mais rebuscadas, outros exemplos até mais, vamos dizer assim, né, que nem ele fala das profecias na época, nas leis de Moisés, nos profetas. Ele poderia usar outros argumentos da lei de Jesus para trazer a lição. Mas Jesus preferiu usar o linguajar mais simples para quê? Para chegar em mais pessoas, não é verdade? Não é mais fácil quando a gente tem uma pessoa que explica pra gente as coisas na linguagem mais simples que a gente entende? Se a gente for prestar atenção, por exemplo, for assistir uma palestra, por exemplo, de um médico que ele só usa termos técnicos, a gente não vai entender nada, né? Então, o Emmanuel nos chama atenção para essa observação. E é verdade, a gente vai ver que Jesus utilizou demais parábolas, por exemplo, para nos trazer grandíssimos ensinamentos, né?
O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Então, ele está fazendo uma comparação, né, dessa ferramenta com o quê? Com a nossa reforma íntima. Não é fácil, né, fazer a nossa reforma íntima. A gente, para nos ter a nossa reforma, a nossa melhora, a gente vai se machucar, a gente vai ter que fazer esforço, a gente vai ter que pegar esse peso do arado, a gente vai ter que ter concentração, objetivo. Então, esse exemplo é maravilhoso, né, se a gente trouxer para a nossa vida. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados, né? Então ele fala que esses cortes que o arado faz na terra é o que possibilita a terra receber a semente, receber o adubo, receber a chuva e assim dar frutos. É a mesma coisa, gente, né? O nosso arado, o que é? O evangelho. E a palavra do evangelho às vezes toca fundo na gente, né? Chega até nos ferir, por quê? Para poder abrir os caminhos aí para as novas sementes, né? Para podermos florescer. Tem até, acho que eu já até falei isso em outras lives, mas isso é verdade. Tem árvores frutíferas, por exemplo, que a pessoa planta a árvore frutífera e ela não dá uma fruta. Fica lá anos, cresce, fica grandona, não dá nenhuma fruta. E aí, depois o pessoal fala assim que tem que dar uma surra nessa árvore. O que seria uma surra? Fazer uma poda assim bem agressiva. E quando essa árvore ela recebe essa poda bem agressiva, aquela, né, ali, pelo processo dela, ela entende que vai morrer, né? Não entende, porque a planta não pensa, mas ela já tem uma vida ali. Ela fala assim, minha vida vai se esvair. O que ela faz? Solta os frutos. Tá? Então podem aí até também pesquisar, vocês vão ver que é verdade. Então tem árvores que elas não soltam os frutos antes de tomar esta, entre aspas, assim, essa surra, essa poda severa, tá? Nós também somos assim. Enquanto a gente não toma uma poda severa, a gente não toma jeito, né, turma? Então faz parte aí do nosso arado. E o evangelho faz esses cortes na gente, né? Ele abre o nosso coração para que abre a nossa mente, para que a sementinha de Jesus germine em nós, sementinha de Deus, do Criador, né? Através das palavras de Jesus. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo, né? Então, o arado, ele é o mesmo, se vocês procurarem a imagem, é assim, uma coisa grande, né? Ele tem assim, tem uns que é redondinho, tem uns que é retinho assim, e é um negócio pesado, e a pessoa vai empurrando e ela vai fazendo esses cortes. Então, o que ele tá falando? Se você soltar a mão, se você olhar para trás, se você distrair, você vai se perder, você vai errar ali no seu caminho. Então, ele tá usando esse exemplo, o quê? Pra gente tomar cuidado com as distrações aí mundanas, né? Muitas vezes, a gente tá em aflição, tá sofrendo, tá ali desesperado, não sabe o que fazer. Aí a gente começa ou frequentar a casa espírita, ou igreja, enfim, né? Vamos dar exemplo aqui da casa espírita, que é nosso exemplo. Aí a pessoa começa a ir, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, vai sete, aí começa a melhorar. Aí já começa a ver a luz no fim do túnel, se tava com dor, começa as dores a melhorar, se tava com a vida toda enrolada, as coisas começam a desenrolar, começa a melhorar e fala, opa, que bom, né? Então, nesse momento, a pessoa tá firme ali, segurando no arado, né? Buscando essa melhora dela constante. Quando ela começa a melhorar, gente, larga lá do jeito que tá, né? E volta para as ações. O que acontece? Volta tudo de novo, porque ainda não terminou ali a tarefa toda, né? Então, para terminar a tarefa toda, exige realmente esse esforço. Isso acontece muito, a gente sempre vê. A gente vê exemplos, né, de pessoas que falam, o centro espírita é fraco. A oração lá é fraca. Lá eu achei que eu ia chegar lá e eles iam me ensinar um banho,
um chá, ou que na primeira vez que eu tomasse o passe eu já ia ficar bom, já ia me livrar de todos os problemas, né? Aí a pessoa vê que não é assim, aí não volta mais também, solta o arado, fala, é muito difícil. O quê? Começa aí no centro espírita, começa a ouvir de reforma íntima, que tem que perdoar, que tem que tentar compreender o irmão no momento da dor, que temos que ter o bem sofrer, que temos que ver que a aflição que a gente está passando, por que ela serve de lição. Então ela falou que esse arado é muito pesado, e larga, né, turma, e solta. Então é nesse sentido aí que eu compreendi essa lição. Às vezes está difícil, mas a gente não pode soltar, a gente tem que continuar se esforçando, né? Tem mais um pedacinho aqui. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, dos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Né? Então, quando a gente não está com o arado na mão, quando a gente não está cortando ali a terra, vai caindo semente, vai vir na chuva, vai vir na duma, a gente não consegue aproveitar, porque a gente não está ali com a nossa terra preparada para isso. Então, olha a importância da gente, usando o mesmo exemplo de Jesus, né, não soltar este arado. Temos que ficar firme ali com ele na mão, mesmo que esteja pesado, mesmo que esteja difícil. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, esse momento aí que a gente está se esforçando, que a gente está empurrando esse arado forte aí que estamos sofrendo, que tá caindo a semente, a gente tem que lembrar que depois vai vir os frutos dessa semente que a gente está plantando, né? Vai vir as flores para perfumar, para enfeitar, vai vir um alimento para nos nutrir. Então, olha a importância, olha que exemplo, né? Já há 2000 anos, olha que exemplo bacana Jesus usou para nos explicar a importância do nosso esforço na nossa renovação. Então Jesus fala certinho mesmo, né? Quem larga o arado aí fica olhando para trás, não está pronto, não preparou a sua terra, então não adianta. Se a gente for também nesse mesmo exemplo, se a gente parar para pensar, né? Temos ali, vamos imaginar aqui na nossa mente, que não existe supermercado, que não vende nada pronto, que nós mesmos temos que plantar a nossa própria comida, né? Se eu começar com preguicinha, hoje eu não vou lá pegar meu arado, não vou lá colocar a semente, não vou lá regar, não vou lá adubar, o que vai acontecer? Não vai dar o fruto, não vai dar o alimento que eu necessito. E aí que vem a dificuldade maior, porque aí quando eu tiver numa situação pior ainda, né, de fome, de desespero, de cansaço, aí que eu vou ter que arar a terra, concorda que é muito mais difícil? Então, vamos, pessoal, aproveitar. Se não estamos tão mal assim, graças a Deus, não vamos desistir. E se também estamos muito mal, infelizmente foi porque a gente já soltou o nosso arado em algum momento e agora é a hora de segurar firme nesse arado e continuar, né? E não ficar olhando muito para trás, não, no que fez de errado, porque já foi. Serve pra gente, de lição, pra gente não repetir. Mas a gente tem que sair, né? Eu também, quando estava lendo essa lição, fiquei refletindo nisso, né? Como é importante a gente tomar decisões todos os dias, tá? As decisões, elas são tomadas todos os dias, diariamente, e da gente tomar essa decisão de pegar firme, de continuar em frente. Da gente não ficar lamentando o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer. Porque isso não vai nos dar força para continuar, tá? O que vai dar força para a gente continuar é a gente focar, falar, olha, não tem como voltar, já foi, mas tenho como continuar, tenho como seguir em frente. Então a gente tem que focar nisso. Eu estudei, agora não anotei aqui, me esqueci o nome, mas existe aí um filósofo que ele fala assim, antes
o bom, né? O bom feito do que o excelente não feito, né? Do que o ótimo não feito. É mais ou menos isso a frase. O que ele quer dizer, né? E eu acho que se encaixa bem com a nossa lição. Que a gente tem que continuar em frente. Às vezes não tá ficando muito bom, mas é muito importante que eu não pare, que eu faça, né? Antes eu fazer uma caminhada boa de 2 quilômetros, de 30 minutos, do que uma corrida de 5 quilômetros que eu não fiz. Então a gente tem que aproveitar o que é de bom, que a gente consegue fazer o que está no nosso alcance fazer. Então a gente não tem que olhar, por exemplo, dando esse exemplo da corrida, eu não sou capaz de correr 10 quilômetros, 5 quilômetros, eu não sou capaz de correr, mas eu sou capaz de caminhar. Então eu vou e caminho. Eu não sou capaz de comprar não sou capaz, né? Não tenho dinheiro para montar sei lá, um asilo, uma creche, um orfanato, mas eu tenho condições de separar um dia da minha semana e ir lá auxiliar, ou eu tenho condições, né, de reverter uma parte da minha renda para uma instituição desse tipo, eu tenho condições de ir lá e adotar, né, não é aquele adotar, levar para casa, mas adotar de ali auxiliar uma criança, um idoso. Então a gente, antes o bom feito, né, do que o ótimo não feito. Então, acho que se encaixa muito bem da nossa lição, disso, eu estou ali com o arado, tá pesado, né? Às vezes a gente identifica, eu precisava fazer um corte ali mais profundo, mas eu não tô conseguindo agora, mas eu tô conseguindo ali um pouco. Então, que a gente vai continuando, porque durante o caminho a gente vai se aperfeiçoando. O importante é não parar e não ficar olhando para trás, né? E se eu tivesse feito? Eu fiz da forma errada. Isso não vai nos levar a nada. Ou eu não consigo fazer o ótimo. Mas não consegue fazer o ótimo, mas consegue fazer o bom? Então, faça o bom. Pega firme aí no seu arado, né? E outra coisa aí pra gente fechar, que falta 2 minutinhos para acabar o horário, é que cada um tem o seu arado. Então pode ser que o seu vai ser pequeno, leve, o do outro vai ser pesado, grande, maior. Cada um tem o seu caminhar, a sua estrada. Então a gente também não deve ficar apegado no arado do outro, que jeito que o outro tá fazendo, porque senão a gente também perde tempo e não faz o nosso. A gente tem que focar no nosso, né? Eu fiz, eu cheguei, eu fui até o final com o meu arado, eu plantei as minhas sementes, agora eu vou esperar a colheita. Mas eu tenho um amigo meu em dificuldade que eu posso auxiliar, vou auxiliar, né? Não vou ficar parada, já fiz tudo que eu precisava e pronto. Então, é auxiliar, mas antes da gente auxiliar, a gente tem que fazer o nosso. Então, usando esse exemplo de Jesus do arado, né? Eu tenho ali X trecho para eu fazer, usar essa ferramenta, fazer o corte, minha plantação. Primeiro eu termino a minha e depois eu auxilio o meu irmão, tá bom? Então a gente tem que sempre ter isso. Parece um pouco egoísta isso que eu falo, mas cada dia mais faz sentido essa postura, né? Não adianta eu não entender, não adianta eu não praticar e eu querer só ficar enchendo a cabeça de teorias, né, para o meu irmão. Eu tenho que praticar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que fazer minha reforma íntima. E aí eu estando bem, eu estando firme, meu arado estando ali pronto, eu tenho condições de ajudar o meu irmão. Né? Vão ter também um exemplo, né? Às vezes meu irmão não tá conseguindo empurrar o arado pesado dele porque ele tá doente, porque ele tá num momento ruim. Então que eu termine o meu e que eu divida o fruto da minha plantação com ele até que ele se fortaleça e consiga fazer a própria plantação dele, né? Então é nesse sentido que a gente quis trazer essa reflexão do Emmanuel hoje, né? Então, como é que tá? Estamos segurando o arado, estamos soltando, estamos perdendo muito tempo olhando para trás, para os lados. Vamos pegar firme. Quem não pegou ainda, né? A reforma íntima, vamos pegar firme, vamos continuar aí no nosso propósito de sermos pessoas, sermos espíritos melhores, né? Estarmos aí caminhando em rumo à evolução planetária, todos juntos, né? Com amor. Não é fácil, né, gente? Mas é possível. Não é fácil,
mas é possível. Não é fácil e não estamos sozinhos. Estamos aí guardados, guiados, orientados, iluminados por esse grande Espírito do Cristo, né, do nosso Senhor Jesus. Dele, que é o governador, e de tantos outros que nos assistem. Somos assistidos por milhares de espíritos da luz. Então vamos aproveitar, né? Vamos focar no resultado, vamos focar naquilo que vai ser o resultado aí do nosso arado, não no sofrimento. A gente vai sim, não vai ser fácil, mas vamos ter bom resultado se a gente persistir, certo? Combinado? É bom, né? Faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente se animar para continuar. Pelo menos para mim, toda vez que eu leio as lições, eu não desanimo nem um pouco. Pelo contrário, eu falo, não, agora eu tenho que pegar mais firme. Cada vez mais firme, eu tenho que me melhorar cada vez mais. Né? Esse é o efeito do Evangelho em mim. Eu espero que seja em vocês também. Muito bom. Turma, deu horário aí pra gente concluir. Espero ter conseguido levar um pouquinho desse aprendizado aí para vocês também. E vamos nesse instante fazer as nossas vibrações e na sequência o passe, fluidificação da água. Vamos junto? Então, nesse momento, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos abrir em vibrações de muito amor os nossos corações. Vamos aí através da nossa mente, do nosso pensamento, imaginar que dos nossos corações saem fachos de luz coloridos e que cada luzinha dessa daí representa um sentimento nosso, sentimento de amor, de perdão, de misericórdia, de fortalecimento, de saúde. E assim vamos espalhando essas luzes por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual, para os nossos irmãos que estão aqui encarnando, chegando no nosso planeta, aqui no plano físico, que eles possam ter força e resignação para continuar as suas caminhadas. Vamos vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela nossa querida e amada Casa do Caminho. Vamos vibrar também nesse instante com muito amor por aqueles que se dizem ser nossos inimigos dessa vida e de outras vidas. Vamos vibrar muito amor, muito perdão. Vamos vibrar também nesse instante pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, sempre deixando uma vibração de muito amor em aberto para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário nesse instante. Com a permissão do plano maior, vamos vibrar por nós mesmos e nesse instante também rogando, né, os nossos amigos espirituais que já se encontram conosco, que possam nos aplicar esse passe, reorganizando os nossos centros de força, trazendo para nós alívio nos pensamentos, alívio nas dores do corpo físico, alívio nas dores do corpo espiritual. E assim solicitamos também humildemente que esses espíritos que acabaram de nos aplicar esse passe maravilhoso, que eles possam fluidificar a água que nós separamos, que nessa água possa ser colocado tudo aquilo que estejamos necessitando nesse instante. Em oração, vamos agradecendo a Deus e a Jesus por terem permitido esse encontro na noite de hoje, esse estudo, esse tratamento espiritual maravilhoso. E vamos rogando que Jesus continue nos amparando, nos protegendo, nos guiando e que permita que possamos, na quinta-feira, estar juntos aqui novamente, em coração e em oração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual.
Bom, né, turma? Ai, que delícia! Como é bom! Eu amo! É muito bom! Vamos ver quem mandou recadinho. Ivonete, Lênis, Marlene, Patrícia Siqueira, o pessoal pedindo vibrações. Que coisa legal, muito bom. Sueli, você que é linda, querida, minha aluna querida. Tia Rô, Elaine, Juliana, Silvia Santos, Tia Rô, Luzimar, quem mais? Elaine, Maria maravilhosa, minha aluna querida. Vamos ver quem mais? Juliana Pacheco, Terezinha Nunes, Sueli Valeriano. Estamos aprendendo junto, né, minha amiga? Elaine, Marlene, Eric, Deis, Patrícia Siqueira, Dailton Castro, Mari, minha cunhada linda. Beijo, Alzira, Otília. Vê quem mais tem aqui. A Dailton eu falei, a Alzira, Sueli Lozano, a Mari. Esse trem aqui, ó, eu encosto o dedinho, ele corre. Iraci, boa noite, Iraci. A Elza, o Eric, Maria, Sueli Lozano, Ildinha, Ivonete, o pessoal falando que tá amando o livro. Oh, coisa boa, né? Que bom. Sueli Lozano, muito bom. Olinda, boa noite, minha amiga Olinda. Silvinha, Elaine, bastante gente linda aqui, adoro. Rita Avelino, acho que consegui ver todo mundo aqui. Se eu não vi alguém, peço perdão, porque esse Face aqui fica me boicotando. Falei, acho que falei todo mundo. Muito obrigada, viu, turma? A Irã, Kátia Marques, Terezinha apareceu aqui agora. Um beijo, viu? Beijo no coração. Amei estar aqui com vocês. Amei falar de Jesus, é muito bom, né? E quinta-feira estaremos juntos aqui novamente com a lição número 4. Jesus abençoe vocês todos. Até quinta. Beijo.